Sem memória contra um assassino, Ron enfrenta o saqueador. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Saqueador. 1980 é lançada a 13ª edição da revista Ron Space Night nos Estados Unidos, com uma capa especial, uma capa que mostra vários cavaleiros espaciais e na parte inferior da revista, em uma escadaria com cores do arco-íris, aparece a Saga dos Cavaleiros Espaciais. Na verdade, essa revista vai inaugurar uma série de histórias que contam o que aconteceu entre o momento em que Ron e os Cavaleiros Espaciais derrotam os espectros e a chegada de Ron à Terra. Então, todos esses acontecimentos que ocorrem em Galador e em planetas próximos durante as batalhas que os Cavaleiros Espaciais têm, não somente para defender o seu planeta, mas caçando depois os espectros em outros mundos, elas começam a ser contadas aqui. E aí, de forma reduzida na revista, como se fosse a história secundária, aparece ali Extra, Peril of the Plunderer, né? Extra, o perigo do saqueador. Essa história foi publicada no Brasil, a história do saqueador, na revista Incrível Hulk, número 10, de 1984. Né? Uma revista que traz na capa o Hulk lutando contra os mutanoides e não tem nenhuma referência na capa à história do Ron, como acontece em várias edições da revista do Incrível Hulk. Essa história começa com o corpo de Ron em meio a rochas de uma praia, o corpo dele foi arrastado pelas ondas. Na história anterior, Ron tinha caído no mar após uma batalha contra o Valete de Copas. O Ron acabou absorvendo muita energia do Valete de Copas, ele teve que se descarregar rapidamente e isso gerou uma explosão. O Valete de Copas pensou que Ron tinha morrido, mas na verdade ele somente se desligou. Ele se desligou e e caiu no oceano. E aí a história começa com uma garota que está lá na praia. Nós vemos um farol ao fundo e ela está com seu cachorro, ela está procurando caranguejos e ela vai acabar encontrando o Ron. Na história original, o título é Period, Thy Name is Plunder, né? Perigo, seu nome é saqueador, né? Mas na tradução da editora Abril, a história ficou um homem, um robô, um amigo. Também está a diferença de que na tradução existe um recordatório que explica o que aconteceu na história anterior, que fala do projeto de defesa, da luta contra o Valete de Copas, mas no original não existe isso. No original existe um breve texto sobre o local onde o Ron está agora, que é o Cabo Atlas, na costa do Atlântico. Existem alguns apontamentos históricos que são omitidos na tradução. Na tradução brasileira é feito um resumo de que naquela praia aconteceram muitas tragédias, mas sem citar nomes de pessoas. Né? No original eles falam do Sir Walter Raleigh, falam de Virginia Dare, que são personagens históricos importantes nos Estados Unidos, mas talvez na tradução brasileira eles acharam que isso não fosse relevante. O Cabo Atlas ele fica numa ilha da Carolina do Norte. É um local real, então a história está se passando num local real, não é como Clairton, né, que é uma cidade fictícia. Mas como o Ron ele estava lutando em Washington e agora o corpo dele está ali numa ilha da Carolina do Norte, então nós vemos o quão distante que ele foi parar, né? Na verdade, isso é
é muito lógico que isso tenha acontecido, porque ele estava lutando no espaço, então ele ascendeu aos céus em Washington, né? Mas a Terra se movimenta, né? A Terra tem um movimento de rotação e, além disso, durante a luta ali, ele não ficou em linha reta, né? Acima do ponto onde ele decolou exatamente. Então houve uma movimentação tanto do Ron quanto do planeta Terra. Na hora que ele caiu num local diferente, né? Então ele caiu um pouco mais ao sul, né? Porque Washington fica mais ao norte. Então é nesse local, nós vemos que essa ilha ela fica então um pouco distante do continente. Há uma grande baía, né? E foi nesse local que o roteirista Bill Mantlo decidiu colocar a história. A menina que está passeando ali com seu cachorro, procurando caranguejos, encontra o corpo do Ron, né? E é estranho que, diferente de muitas pessoas que quando vem o Ron já pensa que é um robô, ela encontra ele e fala, é um homem numa armadura. Ela já trata o Ron como um homem, diferente dos outros que tratam ele como um robô. O Ron está muito fraco. A gente vê isso pelos olhos dele, né? Porque quando o Ron está bem, os seus sensores ópticos, que eles brilham intensamente. E aqui ele está com duas luzinhas bem reduzidas, assim, né? E o Ron está falando bem baixinho, né? Ele pede assim, me ajuda, né? A menina tenta tirar o Ron de lá, ela pega a rede que ela levou para pegar os caranguejos, ela envolve o Ron e tenta puxar, mas ele é muito pesado, né? O Ron tem quase 2 metros de altura, né? E é uma armadura metálica de plandânium. Aí o que a menina faz? A menina ela resolve esperar a maré baixar um pouco, né? E aí ela fica ali esperando, né? E, na verdade, enquanto ela espera, o Ron ele vai se recuperando, né? Ele vai se recuperando aos poucos. E aí ele se ergue, aí os seus olhos voltam a brilhar com intensidade. E aí a menina pergunta quem ele é. Aí ele fala que não sabe, né? O choque da explosão, na liberação de energia absorvido do Vale de Copas, né, e a queda que o Ron teve na Terra, dessa vez sem ter uma proteção. Quando ele chegou na Terra, ele estava envolvido em uma espécie de meteoro, né, dentro de uma rocha, que protegeu ele. Dessa vez ele caiu na Terra sem nenhuma proteção. Aí ele afundou no mar inconsciente. Então isso deve ter causado um grande choque nele. Ele está com amnésia agora. O Ron está com amnésia, não sabe quem ele é, né? Quando ele fica de pé, né, aquela imponência da figura dele, né, ele é muito ainda porque a criança, né, ele parece muito mais alto ainda para ela, né, aquela figura pode até causar medo, assim, mas ela sente confiança, ali, ela não tem medo do Ron. E aí ela entende assim que o que está acontecendo com ele, né? Ela pega e cita uma história de mistério de Nancy Drew, né? E ele fala que já leu sobre isso, né? Que é a amnésia. Aí ela fala que ela vai ajudar ele, né? Só que ela sabe que, assim, provavelmente se ela for mostrar o Ron para alguma outra pessoa, os pais eles não vão entender, né? Ela fala que o pai e a mãe dela não vão entender. Então ela resolve esconder o Ron numa caverna ali perto da praia. Ela leva o Ron até lá, né, vai guiando ele pela mão, né, a caverna tá escura, mas ela fala, você não vai poder enxergar direito aqui, mas também ninguém vai te ver, você vai estar seguro aqui. E aí ela diz que vai trazer alguma coisa para ele, né, vai trazer comida. Bem, a referência que a menina faz a Nancy Drew, né, as histórias de Nancy Drew é uma personagem da literatura dos Estados Unidos, uma personagem feminina bastante interessante. Ela foi criada por Edward Stratemeyer, né, um editor nascido em meados do século XIX. Ele criou a personagem e ele começou a contratar vários ghostwriters para escrever histórias sobre ela.
Então, as histórias de Nancy Drew, desculpem, elas são publicadas sob o pseudônimo de Carolyn Keene, mas na verdade são vários autores. A Nancy Drew é uma espécie de uma garota, né, que ela atua como uma espécie de investigadora, né? Então ela tem há muitas décadas várias histórias, ela já foi adaptada para a televisão e para o cinema várias vezes, né? Uma das produções mais recentes é de 2019. Então ali o Bill Mantlo resolveu trazer essa personagem ali da literatura, que para a garota deve ser importante, porque a Nancy Drew ela é uma personagem feminina, então, que é protagonista, né? E isso há muito tempo. Então, quando ela foi criada, ela já se tornou uma inovação, né? Isso é bastante interessante. Aí, e essa garota, né, ela se torna mais ou menos a heroína para Ron, porque ela que encontra ele, ela está o ajudando, né? A maioria dos terráqueos, né, que Ron encontrou lutaram contra ele, brigaram contra ele, tentaram matá-lo, foram agressivos, violentos, perseguiram ele. E agora, quer dizer, é uma das poucas terráqueas que está o ajudando, é uma menina e uma criança ainda, por cima. Aí ela deixa o Ron ali na caverna, ela diz que vai trazer alguma coisa para ele comer, e aí o Ron fica ali, né? Ele está sem memória, mas algumas imagens começam a aparecer na mente dele, né? Imagens que ele, naquele momento, não sabe quem são. Ele vê na sua mente Steve Jackson, Brandy Clark, né? Os dois únicos amigos que ele tem até agora na Terra. Ele vê a sua própria imagem, a dele como humano, como ele era, e da sua amada em Galador, que ele deixou, a Rhaena, né? Que até agora ele não sabe o que aconteceu com ela desde que o Ron saiu de Galador há 200 anos. E o Ron espera pela menina. Enquanto isso, em Washington, em um jornal chamado Washington Weekly, esse jornal é fictício, só existe na história do Ron, está acontecendo alguma coisa na sala de revelação, né, na sala escura, onde se revelam as fotografias, né, isso para quem sabe o que é revelação de fotografias, né. Então a jornalista Ace O'Connor, na história em que o Ron enfrentou o Valete de Copas, ela havia aproveitado um momento ali de confusão e entrado na base do Prato de Defesa, e ela fotografou várias cenas da luta de Ron contra o Valete de Copas. E ela está ali bem feliz, porque ela acha que ela conseguiu um furo jornalístico, que ela vai ganhar um prêmio, e ela vai observando as fotos. Para ela, no começo ali, né, o Valete de Copas é o herói, está lutando ali contra um alienígena assassino, né, bastante poderoso. Mas aí ela encontra uma foto que assusta ela. A foto em que Ron, aparentemente, quando ela viu a cena, foi como se o Ron estivesse desintegrando a doutora Rachel Sweet. Mas na foto aparece outra coisa. Aparece ela vê a imagem da doutora Sweet, mas há uma outra imagem sobreposta, de uma outra criatura, uma criatura fantasmagórica, que parece estar ligada ao corpo dela, parece na mesma posição. Então a câmera conseguiu captar algo que os olhos dela não captaram. É como se a doutora estivesse mudando de forma naquele momento. E aí a Ace, durante a luta, ela ouviu o que o Ron falava. O Ron tentava explicar o que ele estava fazendo, né, que ele estava caçando espectros que tinham vindo para a Terra, que estavam disfarçados como humanos. E agora, quando ela vê essa fotografia, ela fica na dúvida se o Ron estava realmente dizendo a verdade, né? Mas, por enquanto, vamos deixar a Ace O'Connor na sua dúvida e voltar até o farol no Cabo Hatteras. A menina que encontrou o Ron, agora nós descobrimos que o nome dela é Taylor, e ela vai levar um lanchinho lá pro seu pai. O seu pai é o faroleiro, né? Está ali com um binóculo observando o mar, né? E aí ela aproveita assim e vai levar um lanchinho pro Ron depois, né? Depois de trazer a comida pro seu pai, ela vai levar um lanchinho pro Ron. Isso já escureceu, né? Ela teve que esperar o momento conveniente ali, pegou um cestinho, uma lanterna, voltou até a caverna. Ela até está na dúvida se o Ron ainda está lá. Ela chega lá e pergunta se ele ainda está ali, e o Ron fala: eu estou aqui, eu esperei. Aí, só que, né, aí quando ela tá com um cestinho de comida, né, para dar pro Ron, aí que ela percebe uma coisa que ela não tinha se preocupado antes. Como que o Ron vai comer?
porque no elmo do Ron não tem abertura da boca, né? Então, na verdade, o Ron não tem boca ali, né? Ela não sabe que aquele elmo faz parte da cabeça deles, ele não pode tirar aquilo ali, né? E aí ela não sabe como é que ele vai comer. O que acontece aí? O Ron, ele toca na lanterna dela e aí a lanterna apaga, né? Isso foi instintivo, porque o Ron não come comida orgânica, ele absorve energia. Então naquilo ali ele absorveu a energia elétrica da lanterna. Aí a lanterna apagou, né? E o Ron, a menina perguntou o que aconteceu. Ela falou, eu consumi a energia, né? Não dá tempo deles discutirem sobre isso, porque ela vê no fundo da caverna alguém chegando. Essa caverna, na verdade, ela tem uma abertura para o mar, né? Eles veem algumas luzes, e essas luzes são de um barco de um vilão chamado Saqueador. Ele está ali trazendo vários outros barcos menores, conduzindo eles, né? Esse então é o vilão que dá o nome original para a história, né? Nós inclusive aqui vemos uma capa de uma versão espanhola da revista Ron, o Cavaleiro do Espaço, que nessa versão espanhola o Saqueador aparece na capa, diferente do original em inglês, que ele é só mencionado num recordatório ali, breve, porque o destaque é para a saga dos Cavaleiros Espaciais. E aqui na tradução em espanhol, né, ele é chamado de Tronador, né? Peligro, tu nombres Tronador, né, tradução literal do original em inglês. Então é dado um destaque aí para o Saqueador na versão em espanhol. Mas quem é o Saqueador? O Saqueador é um personagem criado pela dupla Stan Lee e Jack Kirby em 1966. Né? A era, né, vamos dizer assim, a era de ouro da Marvel Comics, né, que a dupla ela criou vários dos personagens que até hoje, né, são publicados e também foram transportados para o cinema. O Saqueador, ele apareceu na revista do Demolidor, o Homem Sem Medo, né, o Matt Murdock, o advogado que se transforma num justiceiro mascarado, o advogado cego que se transforma num justiceiro mascarado e luta contra o crime nas ruas da cozinha do inferno em Nova York. E aí o Saqueador apareceu então nessa história. O Bill Mantlo resgatou um personagem criado há quase 2 décadas atrás, né? Pelo menos diante da publicação da história original do Ron. E esse Saqueador, ele está promovendo ali pirataria. Ele está roubando, né? Ele está barcos e fazendo as pessoas reféns. E ele tem uma série de capangas, né? Vários capangas, né? que estão distribuídos em todos os barcos que foram roubados. E ali o Ron e a menina, eles estão escondidos dentro daquilo. E aí a menina pega e fala pro Ron que são piratas, né? E o Ron não sabe o que é pirata, ele é um alienígena, né? Aí ele pergunta para ela, né, o que são piratas. Aí ela até pega e fala, nossa, você não sabe nada mesmo, né? E ela pega e explica pro Ron o que os piratas são, que eles são homens maus, homens malignos. Quando ela fala de homens maus, homens malignos, né, aí aparece na mente do Ron a imagem dos espectros. Ele vê os espectros, ele vê o vulto de um ancião espectral, um feiticeiro espectral, ali com as mãos estendidas para agarrar a terra. E aí ele fica meio abalado, né? Aí até a menina pega e pergunta se ele está bem, porque parece que ele viu um fantasma, né? Na verdade é quase um fantasma, né? Porque os espectros, justamente esse nome se refere à sua aparência fantasmagórica. Aí o Ron, ele fala que ele vai, ele pergunta para a menina o que ela faria, né? O que o pai dela faria se ele falasse sobre os piratas. Aí ela fala que ele vai avisar a guarda costeira, né? Aí, mas ela fala, mas até ela chegar eles podem ter fugido. Aí ele fala, então alguém tem que manter eles aqui. Aí o Ron diz para ela ir avisar o seu pai que ele vai tentar segurar os piratas ali, né? Ela fala, mas eles estão armados, né? Você viu as armas deles, né? Mesmo assim ela vai. Ela obedece o Ron e ela vai. Aí o Ron, ele até pega ele
fala consigo mesmo, né? Que a menina, ela fala da armadura dele como se fosse uma roupa, né, que ele está vestindo. Mas aí ele sabe que ele é a armadura, né? E ele também sente ali que a armadura é poderosa. E instintivamente ele aciona seus retrofoguetes e decola. E decola até o fundo da caverna onde estão os piratas. Mas é claro que assim, o Ron, ele não é que nem o Wolverine, que já sai rasgando todo mundo e atacando e matando. Não, ele o Ron, ele é precavido, e mantém também a sua índole pacífica. Então ele vai até um ponto onde ele se esconde, observa os barcos, os piratas. Aí ele vê que tem um dos piratas ali, um dos capangas do saqueador, está mantendo ali as pessoas prisioneiras, todas acorrentadas. Aí o Ron, ele chega, o capanga olha, né, para aquela criatura ali de 2 metros de altura, metálica, né, e aí fala, mas que é isso, tal, né, aí fique para trás, né, mas não dá tempo ali, né, na hora que ele vai falar que vai atirar, o Ron simplesmente estende as mãos e despedaça a arma dele, né, esmigalha ali com as mãos, e o cara desmaia apavorado ali quando ele vê aquilo, né. O Ron nem precisa usar de violência. Aí o Ron começa a quebrar as correntes para libertar as pessoas, né. Algumas ali, né, ficam achando que dizendo que ele é um capanga, é um monstro que o saqueador mandou para matar eles, né. Mas os outros falam, não, mas como assim? Ele está soltando a gente, né? Aí o Ron, depois que ele solta todo mundo, ele fala, vocês estão livres, né? Podem ir. Aí eles falam, não, a gente não pode, porque o único jeito de sair daqui, né, é pelo canal. Os piratas, eles estão com os barcos deles, né? Aí o Ron dizem, então eu vou libertar os seus barcos, as suas lanchas aí. E aí o Ron não sabe muito bem quem ele é, né? Mas ele sente que ele tem o dever de combater o mal, né? Ele tem o dever de proteger aquelas pessoas, lutar por elas, né? Aí um cara até fala, você é tipo um super-herói, como o Homem de Ferro, né? Porque ele acha que o Ron tá com armadura, né? E aí o pessoal fica empolgado ali, alguns falam, não, a gente vai lutar com você, né? A gente vai lutar com você, vamos te ajudar. Aí o Ron, assim, fica sensibilizado pela coragem, né? E pela bravura, né? E ele falou, eu já vi tal bravura antes, né? E fala para ele, então, sigam-me, né? Nós vamos lutar então contra o vilão, contra o inimigo. E o Ron decola. E ele pousa então no barco principal do saqueador, o hidrofólio do saqueador, e sem saber na verdade muito bem assim como que ele vai lutar, né? Os capangas dele estão armados com uma arma que o saqueador criou, que é o vibra-raio. Essa arma que ele usou desde a primeira vez que ele apareceu contra o Demolidor, é uma arma que o saqueador diz que é capaz de reduzir qualquer metal da Terra a átomos, né? E aí eles se sentem, nós somos invencíveis, né, tal, com nossos raios, e começam a atacar o Ron. Bem, assim, o raio não reduz o Ron a átomos, mas causa bastante dor nele. Dor como as armas que os espectros utilizam, né? Aí o Ron instintivamente, né, ele vê primeiro que ele está vivo quando ele é atingido, né, apesar da dor, e aí mas ele ouviu que o saqueador dizer que a arma dele pode desintegrar qualquer metal, né, e fica assim, né, com medo de ser atacado novamente, aí dessa vez morrer. E ele fala assim, né, se eu tivesse uma arma, na hora que ele fala isso, o neutralizador se materializa na mão dele, porque é instintivo, né, ele invoca o neutralizador ao pensar em uma arma. E aí, com o neutralizador na mão, ele reage. Ele não sabe como que aquela arma apareceu, mas ele sabe como usá-la. E aí ele destrói um dos canhões do saqueador. E aí os capangas já começam a ficar com medo daquilo ali, porque eles não esperavam aquela reação. Mas o saqueador, ele não fica com medo como seus capangas, né? O saqueador, ele tem um canhão portátil nas suas mãos e ele vai enfrentar o Ron. Só que aí
nesse momento ele começa a ficar em desvantagem, porque enquanto o Ron estava ali atacando o barco do saqueador, as pessoas livres, elas foram para cima dos capangas nos outros barcos, aproveitaram o momento de surpresa que os capangas estavam ali atentos para a luta entre o Ron e o saqueador, e foram todos pegos. E as pessoas estão lá, né, mesmo desarmadas, elas foram para cima daqueles capangas, e aí o saqueador já não pode contar com seus homens, né? E aí ele vai então lutar contra o Ron, né? O Ron então pega o neutralizador, né, dispara contra o saqueador, mas o saqueador ele detém o raio do Ron com o seu vibra-raio, né? E ele empurra o raio do neutralizador de volta, né? E aí ele está confiante, nenhuma arma na Terra, né, pode resistir ao meu vibra-raio, né? E acha que vai derrotar o Ron, mas na verdade não vai. O Ron, ele aumenta a intensidade do neutralizador e fala: não, você está errado, né? Você está errado, o meu neutralizador é mais poderoso, né? E o saqueador percebe que ele vai perder, ele não vai conseguir aguentar muito tempo ali o raio do neutralizador. Então o que ele faz? Ele pega e resolve, ele se joga no chão para sair do foco do neutralizador e tentar atingir o Ron diretamente. Aí ele acerta o Ron, realmente o Ron começa a gritar de dor, ele sente ali aquela dor, né? E o saqueador ele avança contra o Ron e atira impiedosamente contra ele, mas ele vê que aparentemente a armadura de Ron ela não tem nenhum dano, né? Ele está sentindo dores internas. E aí o saqueador não entende como é que ele está conseguindo ali resistir, né? E pergunta o que ele é, né? E o Ron fala: eu sou um homem, né? A dor é tanta que dessa vez a amnésia passa, o Ron recupera a sua memória com aquele choque ali. E aí o saqueador acaba parando no momento de atacar o Ron porque ele ouve sirenes, as sirenes da guarda costeira. E aí ele grita chamando os seus capangas ali, falando: né, nós podemos ainda vencer, né, porque nós estamos em maioria. Mas não estão, né? As pessoas, os reféns que o Ron libertou, eles tomaram as armas dos capangas e renderam todos eles. O saqueador está sozinho. Então o saqueador resolve pegar um barco e fugir, né? Ele pega e abandona os seus capangas ali, né, com a guarda costeira, e vai embora. Só que aí, depois que ele já saiu da caverna, já está se dirigindo para o alto mar, o Ron se levanta, né? O Ron se levanta, e aí o saqueador se espanta ali, porque ele pensou que tinha acabado com o Ron ali, né? Mas agora o Ron não só está de pé, como ele lembra quem ele é, né? Ele fala que ele é o cavaleiro do espaço, que ele é um híbrido de homem e máquina, que ele veio do planeta Galador e que ele tem um propósito ali, né? O propósito de perseguir o mal, né? E aí ele fala: perseguir um mal maior do que você. E aí o Ron agora, né, sem amnésia, ele não tem mais dúvida de quem ele é, e agora ele é novamente aquele cavaleiro espacial confiante nos seus poderes, né? O saqueador não tem nem tempo de reagir. O Ron pega, né, os braços do saqueador e segura firme ele ali, e mostra que, assim, se ele quisesse, ele podia quebrar os seus braços, esmigalhar ele facilmente. Mas o Ron não faz isso. O Ron pega e joga o saqueador no chão, mostrando ali como que ele é, assim, desprezível, né, como não vale nada, e que ele podia ter facilmente acabado com ele, assim. Que ele não, o Ron não está lá para tirar vidas, ele está lá para proteger a humanidade. O Ron vai então tentar conduzir o barco de volta, né, para levar o saqueador para ser preso pela guarda costeira. Mas o Ron tem um momento, assim, um pouco de confiança demais, porque ele deixa o saqueador ali com a sua arma, e o saqueador vai tentar atirar novamente no Ron. Só que não dá tempo do Ron conseguir levar o barco de volta, o hidrofólio, porque ele bate numa rocha. E aí, na hora que ele colide com essa rocha, ele se desequilibra e o saqueador acaba atirando no motor do barco, e o barco explode. O barco explode. E a Taylee, né, que estava no barco da guarda costeira, que estava indo atrás do Ron, né, estava indo atrás do saqueador, né, mas eles tinham visto que o Ron estava lá, ela fica ali chocada ali, e aí os guardas falam: acabou, né, ninguém podia ter sobrevivido a essa explosão, né, e ela acabou, né, aí e o guarda reconhece: o seu amigo aí prateado, né, ele conseguiu parar o
deter os piratas, né? Eu acho que então a gente estava certo em confiar nele, né? Mas aí ele pergunta, mas quem que ele era, né? De onde que ele veio? E ela fala, ele veio de algum lugar longe. Aí, aliás, inclusive não é o guarda que tá falando com a Taylor, é o pai dela. O pai dela tá falando, perguntando para ela sobre isso, e ela fala pro pai, assim, ele veio num lugar distante, né, pai? Eu estou certo disso. Ele nunca disse o seu nome, mas eu sei que ele era meu amigo. Então, aparentemente aqui, né, o Ron, pela primeira vez, né, conseguiu fazer uma amizade, né, no primeiro encontro na Terra, e essa amizade acabou rapidamente, com ele aparentemente morto, né, sem que até ele soubesse quem ele realmente era. Mas será que é o fim do Ron? Isso você vai saber no próximo episódio. Se você gostou do episódio, você pode se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, ativar as notificações. Se você não gostou, você compartilha então com seus inimigos.